Gente querida, muito boa noite a todos, satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo, agora é pontualmente 8 horas da noite, sextou, hoje é dia 10 de julho, fazia tempo que a gente não estava aqui presente ao vivo, nas lives, estava com saudade de vocês, saudade das lives, dos nossos momentos, dos nossos movimentos, para que a gente possa expandir a nossa consciência, olhar para frente com propósito e buscar fazer diferente, através das nossas ações, dos nossos comportamentos e daquilo que a gente pode construir todos os dias. Hoje o tema é sobre despertar espiritual. Você está despertando, você já despertou, você deseja entrar dentro dessa energia do despertar espiritual, ou talvez você está já dentro desse processo e não está talvez percebendo que você está passando sim por um despertar espiritual. E hoje a live é super especial, é com a Bruna, minha amiga terapeuta Bruna Chaves, que retorna aqui às lives junto comigo para que a gente possa juntos compartilhar conhecimento, a nossa trajetória e poder também te ajudar dentro desse processo de despertar. E eu estou aqui com o tarô e a Bruna vai estar com o baralho cigano. E lá no final da live tem orientação do tarô e do baralho cigano para você receber uma orientação para a tua vida, para esse final de semana, para aquilo que você deseja dentro desse despertar espiritual. A Bruna já está aqui, eu já vou aqui mandar o convite aqui para que ela possa entrar junto. Que você tenha assim, um dia, que você tenha um final de semana repleto de positividade, de alegria, de muitas coisas boas diante da tua existência, diante daquilo que você pode construir diariamente, né? Quando a gente trabalha o nosso despertar, é para a vida, é uma reforma íntima. Despertamos o conhecimento, despertamos o nosso espírito e assim a gente compartilha dentro da positividade. Deixa eu mandar aqui novamente aqui para a Bruna aqui o convite. Vamos ver se a Bruna consegue entrar aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Estamos ao vivo aqui. Vamos ver se vai dar certo. Instagram, né? As bugadinhas do Instagram, normal, acontece. E quem está ao vivo, né? Quem está chegando agora, vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. Se você estiver assistindo na gravação, coloque seu bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo, coloca aqui nos comentários. E eu te peço que você curta, que você compartilhe com os teus amigos, para que esse conteúdo também possa chegar a muitos corações. O despertar, ele é interno, ele é externo com a nossa espiritualidade. Nossos guias, nossos mentores nos ajudam a nós compartilharmos tudo realmente para a nossa evolução. Nada é punição, tudo é evolução. E estamos dentro dessa caminhada. Estamos dentro desse objetivo de poder compartilhar também com as pessoas aquilo que faz sentido para a nossa vida. E assim a gente vai, sim, podendo expandir cada vez mais. Deixa eu ver aqui se a Bruna consegue entrar. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Aqui. Vamos ver, vamos ver. Ao vivo, estamos ao vivo. Ao vivo, agora são 8 horas e 3 minutos. Vai curtindo, vai dando seu boa noite, manda aviãozinhos para os teus amigos, para que esse conteúdo possa, assim, se expandir, chegar a muitos corações, chegar a muitas pessoas, e assim a gente poder compartilhar muita positividade diante da nossa existência. A tela da Bruna que não está aparecendo para mim. Não sei se a Bruna está me ouvindo, se a Bruna não está me ouvindo, se a Bruna está conseguindo entrar. Quero dar boa noite para a Fábio, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Aqui a tela da Bruna não aparece para mim. É o Instagram fazendo as suas... Vamos ver se agora vai. Vamos ver, vamos continuar, não vamos desistir, somos fortes, né? O tema do despertar espiritual é um tema que também nos traz. Ah, agora deu certo, agora deu certo. Boa noite, Bruna. Boa noite, tudo bem, Pedro? Tudo bem contigo, tudo certo?
Tudo certo, tudo tranquilo. Muito bom, gratidão, gratidão novamente por ter aceitado o convite, por estar aqui trazendo o teu conhecimento, trazendo o teu dia a dia e também hoje falando sobre um tema bem importante que é o despertar espiritual. Sim, agradeço aí o convite. Fazia tempo que a gente não se falava, né? Já fazia um bom tempo. E eu acho que esse é um assunto que não vai sair de moda, como a gente diz, né? Porque é um assunto que tem que ser muito falado. Cada vez mais a gente tem que explorar, tem que entender, tem que desmistificar o que é realmente o despertar espiritual. Exato, é um assunto que as pessoas estão, né, olhando para dentro, buscando compreender muitas vezes os seus próprios sentimentos, aquilo que está dentro delas gritando, em pensamentos, dentro das emoções. E a gente viu um grande despertar na pandemia que aconteceu, né? As pessoas tiveram muitas vezes esse tempo de olhar para elas, porque foram para casas, estavam com elas dentro do seu sentimento, mas né, a rotina do dia a dia fez com que muitos acabassem deixando de lado a sua espiritualidade. Mas agora estão voltando dentro dessa partilha, olhando para si. Bruna, como é que foi o teu despertar espiritual para as pessoas também poder compreender, né, se elas estão passando talvez por experiências parecidas contigo? Olha, Pietro, meu despertar espiritual, eu digo início, né? Porque eu acredito que a gente ainda continua nessas buscas, eu ainda continuo, né, me entendendo. Autoconhecimento é uma coisa que a gente vai levar assim para o resto da nossa vida, tentando se entender, tentando se compreender, entendendo quais são os ciclos que mudam, porque a gente muda, né, conforme o tempo vai passando, vai avançando. Mas o meu despertar espiritual ele foi na dor, né? Como a gente costuma dizer, né? Aquele ditado popular, ou é no amor ou é na dor. E o meu foi através da dor. Eu acho que eu fui uma criança, uma adolescente muito sensível, muito captando muito assim a densidade dos lugares, dos espaços, né, do sistema familiar. E isso, de uma certa forma, me prejudicou muito nesses períodos da vida que são tão sagrados, né, principalmente a infância. Então, chega a vida adulta e aí tu começa a ter mais responsabilidade, mais comprometimentos, e tudo isso é muito novo, né, para uma pessoa com características de muita sensibilidade e que não conseguiu se estruturar, né, emocionalmente para enfrentar o mundo como ele era. Então chegou um determinado momento ali da minha vida adulta, uma jovem adulta, com mais ou menos uns 23 anos, né? Em que eu me deparei com uma situação, né, de saúde emocional, mental muito grande. Eu digo que foi um marco na minha vida, né? Eu tive. Meu diagnóstico foi, né, a tal da síndrome do pânico. E, enfim, eu tenho até hoje, né? Eu tenho um diagnóstico de TAG, de transtorno de ansiedade generalizado. E foi terrível, assim, porque a minha vida ela zerou totalmente. Eu tive um processo ali de pânico muito severo, muito fora do comum, assim, mais ou menos as pessoas quando têm alguma crise de pânico, alguma coisa, né, faz um tratamento, já voltam ao normal, e comigo foi como se tivesse colapsado. Eu digo, colapsou o sistema, deu realmente pane no sistema. Então, para te ter uma ideia, foram 2 anos de total recuperação, né? De não sair de casa, de não ver ninguém, de estar, né, fazendo tratamento com medicação, acompanhamento psiquiátrico. E nesse período foi um período de muita resiliência para mim, de tentar entender o que estava acontecendo, porque eu tive que parar tudo, né? Recém tinha me formado, recém tinha passado daquela fase de TCC, de, né, aquela loucura toda, e eu estava muito dentro de um sistema.
né? Eu era aquela pessoa naquela época já muito jovem que trabalhava das 7 às 7 e ainda fazia faculdade. Então estava em um movimento, em um ritmo que não combinava com quem eu era, com a essência da Bruna. O meu funcionamento era diferente. E eu não queria aceitar isso, porque como assim, né? E aí eu me rotulava diferente. Pô, mas será então que eu sou preguiçosa? Será então que eu não quero trabalhar, né? Porque hoje em dia todo mundo trabalha assim, hoje em dia todo mundo conquista tudo dessa forma. Então foi preciso vir uma doença, né? Porque é uma doença, porque me paralisou, né? O pânico me paralisou. Eu fiquei totalmente dependente, né? Na época da minha mãe, assim, que foi a pessoa que, né, teve comigo ali, me acompanhando muito de perto. Outras pessoas também me ajudaram, mas a minha mãe que passou, assim, os momentos mais difíceis e dolorosos, assim, comigo. Então foi um período de olhar para dentro, de perguntar por que aquilo ali estava acontecendo, né, tão jovem, por que eu não conseguia dar passos à frente, porque foi difícil, né, foram 2 anos, né, sem praticamente sair de casa, então ali começou, né, começou, assim, muitos questionamentos, começou um processo de muita luta, assim, de fortalecimento, de entender que eu era forte, que eu era capaz, e que a vida estava me convidando a enxergar algo novo que eu não estava disposta antes a enxergar. Então, assim que eu me recuperei, né, assim que eu fiquei bem, que a vida começou a voltar ao normal, depois ali de 2 anos, mas ainda tomando medicação, ainda fazendo tratamentos, né, ainda acompanhamento. Foi aí que eu descobri as terapias holísticas também, porque comecei, né, a ser, né, uma consulente ali das terapias holísticas. Eu comecei esse processo muito profundo, espiritual, de autoconhecimento, de entendimento de coisas que para mim antes eu até gostava, eu queria, mas eu não queria deixar de estar também inserida naquele contexto, né, que todo mundo estava. Então eu tinha vergonha, eu tinha medo, né? E foi isso que aconteceu, né? E daí eu só fui melhorando, a minha vida deu uma guinada, assim. Eu consigo dizer, né? A gente fala o antes e depois de Cristo, né? É o antes e depois do pânico para mim. Então, eu costumo dizer que isso foi um grande presente, assim, eu sou muito grata, porque eu consegui libertar muitas coisas que existiam dentro de mim e consegui enxergar e me aceitar como eu era, entender o meu funcionamento, entender o que eu tinha de potência. E aí tô aí até hoje, né? Trabalhando, incentivando muito essa busca por expansão. Isso é muito bonito, essa questão que tu nos traz, porque nós temos, né, a frase que a gente fala, terapêutica, nós só conseguimos levar o nosso consultante aonde nós também, né, estivemos, onde a gente está. Então, muitas questões que acontecem, né, os consultantes que vêm para nós, com depressão, com tristeza, com síndrome do pânico, né, só quem passou por uma situação assim sabe como tratar, sabe se colocar no lugar do outro, né, porque síndrome do pânico, eu também tive síndrome do pânico na minha adolescência, né? E da mesma forma, né? Se isolar, não querer ver ninguém. E ali tinha a presença da minha mãe também, o cuidado. Tive que buscar o auxílio médico, mas foi através da espiritualidade, frequentando o centro espírita, que abriu, né, uma consciência para olhar não apenas para o físico, mas olhar para o espírito. E aí uma compreensão de outras vidas, das questões familiares, sistêmicas, que nós vamos trabalhando. E hoje, né, dentro do nosso trabalho, nós conseguimos, né, através da nossa melhora, da nossa cura interna, ajudar outras pessoas. E eu vejo dentro do seu trabalho, né, o quanto que também as pessoas te buscam dentro dessas ferramentas, né, para que dentro do despertar delas passa pela dor, né, para poder chegar num patamar mais elevado. E como que hoje tu
as pessoas talvez que estão nos assistindo, que vão nos assistir, estão passando por uma síndrome do pânico, ou estão assistindo porque não querem sair de casa, estão com medo de sair de casa, não querem, né, contato. Como que essa pessoa pode dar o primeiro passo, né, seja para as terapias, seja de um olhar introspectivo? Como que a pessoa pode agir a partir desse momento? A pessoa que está dentro desse processo ainda, né, que é muito doloroso, o primeiro passo, eu acredito que seja se acolher muito, se respeitar e não forçar absolutamente nada, né? As pessoas têm aquela ideia, que tu tem que sair daí, que tu tem que fazer. Não é bem assim que acontece, né? A gente tem que ter muito respeito por pelo nosso corpo, né? Se o nosso corpo está se defendendo dessa forma, existe um motivo. Então, se acolher é o primeiro passo, se respeitar, mas acho que muito mais do que isso também é não perder a esperança e a fé, né? Eu acho que quem passa por momentos assim, muito dolorosos, a gente cria, né, dentro de si uma força, a gente cria uma fortaleza muito grande, mas isso é uma escolha também, né? Tem pessoas que escolhem desistir e tem pessoas que escolhem se fortalecer através daquela dor. Então escolham se fortalecer através, né, dessa dor. E ela vai passar, é passageiro, né? Tanto pânico como depressão, sobre todos esses transtornos mentais, né? Que hoje em dia, nossa, o Brasil é o número um, né? Em ansiedade. Tudo isso são processos que acontecem dentro do campo da ilusão. E o campo da ilusão, ele é uma história fictícia, né? Então vai passar. Tenha paciência, amorosidade e solta o controle, né, das coisas para abrir o mental para novas possibilidades. Se tu não te abre para novas possibilidades e não acredita naquilo, dificilmente tu vai sair do estágio onde tu te encontra. Então, soltar essas rédeas, sair do controle total, se acolher, ter muita fé, isso vai fazer toda a diferença, né? Eu acho que eu percorri um caminho muito bonito, né? Hoje eu entendo que a espiritualidade estava e está ainda, né? Muito presente, me conduzindo, mas isso não é um privilégio da Bruna, né? É que talvez a caminhada da Bruna precisasse ser dessa forma. Eu precisasse passar por isso para realmente eu ter coragem para começar, né, uma nova travessia. Mas isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? E esse amparo maior acontece com todos por quem está disposto a receber esse amparo. Então acreditem, é verdade, né? Não tem nada de mágica, de místico, né? De, sei lá, não sei, de fantasioso, né? Não, acontece. É só realmente a gente querer, né, se permitir deixar ser conduzido por essa força maior que atua constantemente na nossa vida. Exato, essa é uma permissão. Em primeiro lugar, se permitir. Pedir permissão ao próprio corpo, ao próprio espírito, para buscar ser melhor, buscar elevar a sua consciência e tirar muitas crenças, muitos dogmas que nós recebemos de forma inconsciente ou até consciente da escola que nós frequentávamos, da sociedade, da televisão, do rádio, internet, da família. Então, essas questões também muitas vezes acabam travando com que a gente possa dar um passo e buscar ajuda. Não é feio chorar, não é feio buscar ajuda, não é feio você estar triste. Você está triste, é momento de você buscar uma ajuda e se perguntar: o porquê que eu estou passando por isso? Por que que o meu corpo dói? Por que que eu estou deprimido? É algo que está acontecendo para que você chegue a um patamar maior dentro da escala da vida. E a grande maioria aprende pela dor. Ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. Mas a dor, ela vai bater e quando chega no nosso físico, a gente vai sentir. É no físico, é no bolso e faz com que a gente possa agir e buscar uma ajuda e um auxílio.
que vem através das terapias e da espiritualidade. E hoje, Bruna, como que tu percebe essa busca, né, das pessoas, essa permissão? Porque o despertar espiritual ele passa por essa permissão. Né? As pessoas que você convive, que você tem contato, elas estão passando por um processo espiritual de despertar, de querer sair das crenças, dos dogmas, porque isso muitas vezes prendem a pessoa e impedem ela de dar o passo. Então, é exatamente isso que é um propósito do meu trabalho, fazer com que as pessoas elas possam chegar nesse despertar através do amor, né? As pessoas chegam com seus problemas, seus desafios diários, né? Aquelas situações que todos passam, né? Mas ali já são sinais, são sinalizações que as coisas podem piorar, né? Que elas podem passar a desenvolver alguma coisa. Então eu sempre tento mostrar esse caminho para que esse despertar aconteça de uma forma leve, de uma forma tranquila, que não seja necessário sentir os impactos tanto a nível mental como a nível físico. E eu vejo que existe uma resistência, e isso eu acho que é um processo coletivo da humanidade, essa resistência. Assim, eu vou levando até onde dá. Aí, quando realmente estoura, aí é que as pessoas começam a se movimentar. Então, é esse o trabalho que eu tenho, né, desenvolvido, com que as pessoas se inspirem, com que as pessoas entendam o que é se despertar espiritual, porque muito também eu percebo que as pessoas entendem, eu acho que a própria palavra, né, o despertar espiritual, as pessoas entendem, então eu vou ter que me espiritualizar, eu vou ter que meditar, eu vou ter que virar um monge, eu vou ter que, né, receber reiki sempre, vou ter que virar um terapeuta, quando na verdade não é isso, né? Até tem algumas pessoas que preferem falar, né, o despertar para uma nova consciência, né? A consciência traz um pouco mais de leveza para que tu entenda que o despertar espiritual, esse despertar para a nova consciência, é tu te olhar, tu aceitar as tuas sombras, as tuas dificuldades, tu te desenvolver como pessoa para ser um ser humano melhor, que saiba ter empatia, que respeite os outros, que respeite a si mesmo e se empoderar de quem tu é. E realmente melhorar, né? Fazer uma reforma íntima para que tu possa inspirar outras pessoas, para que assim, aos poucos, a gente possa estar construindo uma sociedade fraterna, que esse é o objetivo, viver na fraternidade. Como que a gente vive nessa fraternidade? Por algum lugar a gente tem que começar, né? Então é esse despertar da consciência, esse despertar espiritual, que é esse momento de iniciar. É o início da caminhada, onde eu tomo consciência. Determinados pensamentos, atitudes, né, meus comportamentos, isso está me levando aonde? Eu quero isso para mim ou eu não quero, né? Eu desejo chegar onde? Então, eu acredito que as pessoas, elas têm que se inspirar, né, nessas outras pessoas, no caso nós, né, terapeutas, enfim, tantas pessoas fazendo movimentos legais, mas não para que elas sejam iguais a nós, mas sim para que elas reconheçam qual é o caminho delas, qual é o caminho de alma. De repente, uma pessoa vai ser muito feliz, né, desenvolvendo, sei lá, no esporte, por exemplo, né, e vai contribuir para outras pessoas e vai estar, né, sendo contribuição para ela mesma, porque ela vai estar servindo e vai estar fazendo algo que ela sabe, mas tu precisa te conhecer. E tu precisa contribuir para que esse projeto Terra ele continue acontecendo, porque o projeto Terra ele vai continuar acontecendo a partir do momento que a gente entende o que é viver em fraternidade. Se a gente não entende o que é viver em fraternidade, a gente vai se corrompendo, vai aumentando violência, vai aumentando doenças, vai aumentando desequilíbrios. Então,
A minha busca é o equilíbrio. A busca de todos deve ser por este equilíbrio. É um equilíbrio que a gente pode, através dos nossos passos, de um olhar interno, buscar nos equilibrar conosco. Nos equilibrar com o nosso físico, com o nosso mental, emocional, espiritual. Equilibrando os nossos corpos, nós vamos começar a olhar para o outro como a gente olha para nós. Então, como que você se relaciona com as pessoas no teu trabalho, da tua família, do grupo de amizades? É da mesma forma que você cuida de si. Então, comece a olhar com amorosidade, como a Bruna comentou, né, a questão do quê? Do amor, o amor próprio. Então, o despertar espiritual, ele passa por um ponto muito importante, que é se amar, se valorizar, começar a se querer bem. Cuidar da alimentação, cuidar, fazer atividades físicas, cuidar realmente de ti. Nós somos um espírito que temos um corpo, e o nosso espírito, ele precisa desse corpo saudável para ele poder evoluir. Então, passa assim pelo amor próprio. E quantas pessoas acabam deixando de lado a si a favor dos outros? Mas primeiro somos nós. Em primeiro lugar é olhar para dentro, para depois cuidar do outro. Né, Bruna? Como que também as pessoas muitas vezes negam esse despertar para querer ajudar no despertar das outras pessoas. Ah, isso é muito comum. Muito. Né? Eu vejo muitos super-heróis do despertar da nova consciência aí, né? Aquelas pessoas que vestem a capa de super-heróis e querem só ajudar e acham que estão realmente ajudando as pessoas e esquecem de si, esquecem de se lapidar, esquecem de olhar para suas próprias sombras, esquecem de se aceitar. Então, não é esse o caminho, né? A nossa caminhada evolutiva, espiritual, ela é um processo individual. Então, tudo começa por nós, tudo começa de dentro para fora. A gente sempre, né, desde que o mundo é mundo, a gente sempre quis encontrar, talvez algumas pessoas ainda, né, as respostas fora, né, nas estrelas, em um Deus, né, o homem quer visitar a Lua, quando na verdade a gente não para pensar que as respostas elas estão dentro, né? Tudo está dentro de nós. Então, se eu não olho para mim, se eu não busco me curar, dificilmente eu vou estar sendo contribuição para outra pessoa, né? E aí eu vejo um fenômeno muito grande dentro dos, principalmente dos centros espiritualistas, centros espíritas, né, terreiros, enfim, todo mundo que trabalha com uma espiritualidade, né, dentro da perspectiva da reencarnação, que as pessoas, tu tem que trabalhar, tu tem que fazer a caridade, tu tem que ajudar. E aí as pessoas começam a trabalhar já, né, fazer a caridade, e ao mesmo tempo as pessoas elas começam a se desgastar. Começam a se desgastar, começa a ficar cansada, e são pessoas que, na maioria das vezes, tu vê que a vida também não sai do lugar. Então, tá errado isso, né? A gente tem que abrir os olhos das pessoas que não é bem assim. Não é só fazer a caridade. O que é a real caridade? Eu me lapidando, eu me cuidando, já vou estar contribuindo muito. Mas aí a gente está despertando, né, o egoísmo. Não, calma, né? Não é bem assim que as coisas acontecem. Eu acho que a palavra mais importante que tem em todo o universo é equilíbrio. Se tu manter as coisas em equilíbrio, tudo flui. Então, assim, olha mais para ti, olha pro teu autoconhecimento, pro teu conhecimento. Isso sim, às vezes só com uma palavra a gente consegue ajudar uma pessoa, né? Na rua. Então a gente não precisa de grandes dedicações antes da gente pelo menos se aprofundar mais, né? Fazer uma terapia com continuidade, buscar realmente assuntos que vão trazer essa mudança interna, o que eu estou consumindo, quais os conteúdos que eu estou consumindo. Hoje em dia a internet, né, agora com a inteligência artificial, então melhorou muito. Então, tudo isso, né, mudança de hábitos,
assuntos. Eu acho que até o pior tá nessa questão do que sai da nossa boca, né? Brasileiro tem um costume já, né? Uma coisa, uma questão cultural da gente se comparar, da gente julgar, da gente a fofoca, como a gente diz, né? Então eu acho que é lapidando essas coisas primeiro, essas características aí, que a gente se melhora, a gente faz um detox, né, em nós mesmos, para depois começar a auxiliar os outros. E não dá para ser diferente disso. Exato, e a questão da inteligência artificial é muito boa, a tecnologia usada para o bem é maravilhoso, mas não deixe de ir no terapeuta para ficar conversando com o chat GPT, deixe de fazer terapia com o Gemini, com o GPT. A inteligência, ela pode sim te responder muitas coisas, mas ela não vai responder através do sentimento. Um ser humano está ali na tua frente, ele também passou por situações totalmente parecidas. É sintonia de energia. Cada consultante que chega até nós tem uma frequência com a nossa história, com a nossa vida, e nós podemos auxiliá-lo. Então, busque sim olhar para o teu despertar, mas buscar mentores, buscar terapia, buscar pessoas para poder te orientar. A inteligência artificial pode te ajudar em N ferramentas, mas olhar para dentro é você que precisa dar esse passo com a ajuda de uma outra pessoa. Mesma questão, o tarô, o baralho cigano que a Bruna trabalha, a interpretação é através do sentimento, da energia, daquilo, da leitura que a gente faz. Mas tem pessoas que estão jogando tarô e baralho cigano com o GPT, e muitas vezes tomando posições na vida que vão levar elas para uma tristeza ao invés de uma felicidade. Então, procure compreender que a outra pessoa pode te ajudar. E dar esse passo de um despertar espiritual é abrir a tua mente. Tem, sim, o espírito, tem a espiritualidade. Independente católico, evangélico, budista, umbandista, espírita, mas a espiritualidade ela se faz presente e é os nossos guias nos convidando a nós melhorarmos. Nós reencarnamos com o propósito de evoluir e de ser feliz. Então que a gente possa trabalhar isso diariamente. Porque a felicidade, né, Bruna, ela parte também por esse despertar, da pessoa estar feliz com tudo, com a vida, onde ela mora, com o trabalho dela. Porque se ela está infeliz, as coisas travam. Com certeza. Tu falou do chat GPT, né? Das pessoas estarem fazendo terapia, né? Através do chat GPT, e eu fico pensando, gente do céu, até que ponto vai essa máscara do ser humano, né? Que, olha só, a gente tá deixando se levar por uma máquina, né? A gente prefere conversar com uma máquina do que com uma pessoa. A gente prefere se abrir com uma máquina do que com uma pessoa. Que falta de, de sentimento, de humanidade é essa que está nos levando a esse caminho? E realmente é saber usar as ferramentas que estão disponíveis aí para nós, né? O próprio chat GPT, né, tem muitas críticas referentes, né, à inteligência artificial, enfim, que ela vai roubar, né, o lugar, o espaço do ser humano. Eu prefiro pensar de uma forma muito positiva em relação a isso, né, ao contrário do que muitas pessoas dizem. Eu acho que a gente tem que olhar pela perspectiva de que cada vez mais as pessoas não têm tempo para fazer as coisas, não têm tempo para ficar com as famílias. As pessoas estão tendo filhos sem pensar na responsabilidade que é ter um filho, não só financeira, mas emocional, de tempo, de educação, de qualidade. Então, eu prefiro pensar que essas tecnologias, que o ChatGPT, pode ser uma grande inovação para que a gente consiga se permitir a voltar a olhar para aquilo que é verdade, enquanto uma máquina opera coisas que tomam o nosso tempo ou que a gente dá desculpa que toma o nosso tempo. Então, é se policiar, querer. Eu vejo muito assim o que eu percebo hoje em dia.
a questão aparência, né? As pessoas, elas querem muito aparentar aquilo que elas não são, né? Elas desejam muito e elas não conseguem mostrar aquilo que realmente elas estão sendo no presente. Então, essa busca pela perfeição, até onde que isso vai parar, né? Até o desejo, assim, eu vejo muitas pessoas investindo muito mais em questões estéticas, em questões externas, do que em saúde mental, né? E isso é algo muito difícil de aceitar. Por que, que o ser humano, né, pendeu para esse lado? Mas a gente, como terapeutas, como pessoas que estamos aí buscando, né, cada vez mais conhecimento e entendimento sobre um mundo melhor, né, com mais conscientização, a gente não pode desistir de transmitir essas mensagens, né, de trazer um novo olhar para essas pessoas, né? O que que nós precisamos valorizar daqui para frente? Que parece que está perdido, mas eu tenho esperança na humanidade. Se não tivesse esperança, acho que eu talvez nem estaria trabalhando como terapeuta, porque eu não estaria perdendo meu tempo. Então, eu dedico o meu tempo porque eu ainda acredito que é possível, pelo menos para um número de pessoas, é possível, né, plantar essas sementes de ter mais clareza, visibilidade daquilo que vai nos trazer vida e manter esse planeta com vida. É a vida, e quem faz essa vida planetária somos nós. Tira toda a população humana da Terra, o planeta ele vai seguir, os animais, a natureza. Mas se tu tira os animais, os humanos já padecem. Tu tira a natureza, os humanos padecem. Então, é a humanidade que precisa trazer essa vida ao planeta e a todo o conjunto, ao reino mineral, material, aos animais, a essa vida. E a vida ela vem através do conhecimento de nós lermos, estudarmos, compreendermos a nossa história, os nossos sentimentos e buscar abrir um leque de informações que hoje está acessível. Utilizar a inteligência artificial a nosso favor. Por muitos séculos, muitos livros eram proibidos de serem lidos. A própria Bíblia era proibida. Outros livros, simplesmente, se você era pego com algum dos livros, você era queimado, você era morto. Mas hoje nós temos essa expansão da consciência para nós compreendermos a verdade do nosso espírito e da nossa alma. Questionar, buscar saber, será que isso é verdade mesmo? Procurar uma outra literatura. Né? No meu tempo da faculdade, eu fiz meu TCC pegando livro na biblioteca, né? Porque não tinha essa inteligência artificial. Foi fazendo, digitando, com livros e orientação de professores. Mas a preguiça, muitas vezes, acaba tomando conta do ser humano e ele vai pedindo para as máquinas, terceirizando. Da mesma forma que muitos consultantes acham que o terapeuta vai resolver tudo. Não é assim. O terapeuta é 50% e os outros 50% é a pessoa. Então, o despertar espiritual ele parte disso. Você está com um chamado interno. Você quer fazer algo para o mundo. Você percebe que você nasceu para algo maior. Então, agora é o momento de você buscar a terapia, buscar um auxílio e se preparar para algo fantástico. Né? Quantas pessoas a gente vê, né, Bruna, que elas dizem, eu não estou feliz no meu trabalho, não estou feliz no meu relacionamento, mas não sabe o que fazer. É a maioria. É a maioria das pessoas, né? E tu citou ali, né, Pietro, né, sobre a preguiça, porque as pessoas querem terceirizar, mas eu cito ainda um outro ponto. Eu cito o ponto de que as pessoas elas estão tão no automático, vivendo tanto dentro da normose, que é tudo aquilo que a gente acha que é normal, mas não é normal, que, por exemplo, as pessoas saem do ensino médio, tem que fazer faculdade. Então eu tenho que escolher uma coisa que combina comigo. Então eu entro na faculdade, eu não me conheço, eu não sei nada sobre mim, me inscrevo num curso, começo o curso
Estudar se torna cansativo, mas eu preciso ter, né, um diploma, eu preciso concluir aquilo que eu comecei, eu vou até o final. Então eu vejo que é muito isso, sabe? As pessoas não se conhecer, não entenderem qual é o seu propósito. Porque tem pessoas, né, Pietro, que são muito felizes e muito prósperas e que não têm uma graduação. A felicidade, ela não tá numa graduação. A felicidade, ela tá naquilo que tu conseguiu construir como pessoa para tua vida e para quem tá ao teu redor. Então, a felicidade, ela não tá numa graduação, ela não tá num casamento, ela não tá num carro super moderno, ela não tá numa mansão. Não. Então, o nosso conceito de felicidade, ele tá muito distorcido. E as pessoas estão indo, né, no efeito manada ali, né? Ah, fulano faz, eu vou fazer. Fulano faz, eu vou fazer. Né? Tem a dancinha do TikTok, eu vou fazer a dancinha do TikTok, né? E a gente não pode se ausentar também disso, porque a gente também, em alguns aspectos, a gente também vai nesse fluxo, né? Por exemplo, a gente precisa divulgar o nosso trabalho. Então, a gente também acaba se inserindo dentro dessas mídias, né? Dentro, às vezes, de processos que tá todo mundo fazendo, né? Então, só que quanto menos a gente estiver sendo manipulado por isso, e quanto mais a gente tiver clareza disso, mais a gente vai estar sentindo paz. E eu acho que a questão não é nem ser feliz, sabe, Pedro? Eu acho que a questão é sentir paz, né? A gente tem momentos de felicidade, de euforia, mas o importante é tu estar em paz, tu chegar em casa, tu sentir paz por estar na tua casa. Tu tá no teu trabalho, tu respirar, estar em paz por estar desenvolvendo aquele trabalho. Então, acho que é sobre paz. A gente encontrando a nossa paz, a gente vai ter os nossos momentos de felicidade e muita gratidão. É isso aí, é ter paz. E se algo nos tira a paz, é momento de mudar, é momento de fazer diferente, soltar. Está leve ou está pesado? Está leve e trabalhar todos os dias em tal lugar? Não, não está. Então, começar a observar que só você pode mudar essa situação. Dando um passo de mudança, olhando para ti, para aquilo que você gosta, que faz sentido para a tua vida. E talvez você viveu uma vida toda em algo e chegou o um momento que tu diz, isso não faz mais sentido para mim. E está tudo certo mudar, independente da idade. Se você é jovem, se você é mais idoso, o tempo é o agora. O ontem já foi. O amanhã é futuro, mas é o hoje. E o quanto que esse despertar passa, muitas vezes, pelo trabalho que tu faz muito forte com as mulheres, né, Bruna? Então, as mulheres despertando para uma nova profissão, saindo de um relacionamento tóxico, ou estavam dentro de um relacionamento só por conta dos filhos, por conta da família. Né? Como que se tu vê esse despertar feminino também para as terapias, para a espiritualidade, mas para o autoconhecimento? Tu sabe, Pietro, que é uma coisa que até essa semana eu tava me questionando, assim, porque é incrível como as mulheres lideram esse movimento do despertar, né? Isso aí a gente é inquestionável. E eu vejo pelo movimento lá no espaço, né? Qualquer coisa que se propõe são sempre mulheres. Por mais que eu tente abrir espaço para os homens, para o público masculino, as mulheres elas estão sempre mais dispostas a estarem dedicando tempo a isso, a entenderem a importância desse trabalho. Então, eu acredito que é bem por aí, sabe? É encorajando pessoas. As pessoas, por exemplo, tu estou relacionamento, né? Eu vejo que essa questão de relacionamento, as que pessoas não conseguem encerrar ciclos, elas não estão felizes, elas não estão contentes, elas estão num relacionamento por apego, por uma zona de conforto, e o quanto que a gente vive com muitas crenças assim que nos limitam. São medos, medos muito profundos. As pessoas têm muito medo do novo. Então, trabalhar o feminino é tu poder ficar cara a cara com o novo. Tá tudo certo, né? A Mãe Terra, a grande deusa que a gente chama, né? Ela nos mostra isso, que o novo, ele é bom,
o novo faz parte também dos ciclos de renovação da Terra e tu pode se permitir a isso. E isso está muito dentro da natureza da mulher, se permitir ao novo. A mulher é um grande portal de vida que gera tudo aquilo que é o novo, né? E as mulheres, elas acabam se abrindo mais para esses momentos, para esse despertar, não só por uma questão, talvez, neurobiológica, né, que a mulher é um pouco mais sensível, a mulher tem esse lado mais reflexivo, talvez, mas eu vejo que pelo lado também de essa coragem, sabe? As mulheres, elas têm mais coragem de sair da zona de conforto, assim. Tem homens, não vou dizer que não, não dá para generalizar, tem sim, mas as mulheres ainda é um número muito grande. Os homens a gente percebe ainda muito dentro da sua zona de conforto e até para os relacionamentos, né? Homens solteiros hoje em dia, eles não querem se relacionar porque eles não querem comprometimento, eles não querem compromisso. Eles não querem ter que se comprometer em dividir algo, eles não querem ter que se comprometer em dar presentes, em ter que dedicar um tempo a uma pessoa. Isso é muito triste, porque a gente cresce a partir dos nossos relacionamentos. E esses mesmos homens que não querem se comprometer em um relacionamento, não querem se comprometer com qualquer coisa, eles não vão muito menos se comprometer com o seu crescimento pessoal. Porque crescimento pessoal para os homens é fazer o que se gosta. E não é sobre isso. Não é sobre fazer o que se gosta. Vai muito além. Então, entendo que as mulheres, elas lideram, né, esse espaço de despertar para uma nova consciência. E acredito que quanto mais mulheres a gente consegue trazer para esse caminho, né? E é um caminho maravilhoso porque tu começa a trabalhar com mais gosto, tu começa a te relacionar com pessoas mais saudáveis, a vida começa a tomar um outro rumo. A gente chegar num grande número de mulheres até que os homens devagarinho possam ir se inspirando, né, ou virando alguma chave de entendimento de que, opa, as mulheres, né, elas realmente estão ocupando o espaço que elas deveriam ter ocupado já há muito tempo. Então a gente, né, precisa também crescer e não ficar para trás, né? Então, para mim, é difícil pensar em uma forma de atrair homens, né, para esse movimento. E acho ainda que existem poucos movimentos, né, que olhem mais para esse masculino de uma forma a trazer uma nova consciência para esses homens. Exato. Quero dar boa noite para a Claudete, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Quem estiver ao vivo vai dando seu boa noite, vai curtindo. Manda aviãozinhos, daqui a pouquinho a gente está encerrar a live, tem orientação do baralho cigano e do tarô. Então, manda aviãozinhos, convida os amigos, as amigas para virem para a nossa live. A Claudete comentou ali. Eu acho que a dor de perdas faz a gente ver tudo diferente das outras pessoas. Verdade, né? O que você compreende, Bruna, com essa questão de perdas, né? Perder pessoas e a gente começa a ver diferente a dor do outro, né? A sociedade de um tom diferente. Com certeza. Por mais doloroso que seja, né? Que é uma coisa mais dolorida do que tu perder um filho, né? Eu acho que não existe dor pior do que essa, mas dentre tantas outras dores, tu perder os teus entes queridos, tu perder pessoas, tu perder um bichinho, né? São coisas que fazem sim. Para quem já estava num movimento um pouco adormecido, mas já querendo despertar, é algo que muda completamente a visão. Vamos pensar, né, de uma forma, vamos trazer para o lógico, né? Se a gente, por exemplo, perde um rim, o nosso corpo ele vai se readaptar para funcionar com um rim. Então é como se cada perda que a gente tenha, a gente vai se readaptar e começar a funcionar de uma forma diferente. Então a perda, por mais dolorosa que seja, ela às vezes nos traz sim consciência, né? Infelizmente a gente não quer perder ninguém de forma alguma, né?
e me coloco super no lugar das pessoas que perdem pessoas tão queridas, né? Mas às vezes esse fechamento de ciclo é a abertura que era necessária para que, né, falando dentro de um contexto agora aqui bem espiritual, para que essa pessoa que perdeu pudesse realmente começar a retomada, né, de reforma íntima e de crescimento, né? Às vezes isso é um acordo também, é uma combinação ali, né, no planejamento reencarnatório dessas pessoas que constituem esse mesmo sistema familiar. Então, às vezes é dessa forma. Mas a gente pode começar a partir do nosso mental, aquilo que eu falei, né? A gente não precisa escolher na dor, a programar, co-criar coisas positivas, coisas boas, para que a gente atraia acontecimentos positivos para a nossa vida, né? Ter uma mentalidade positiva não é se anestesiar de tudo que está acontecendo no mundo, ficar alienado, mas sim poder contribuir de uma forma efetiva nessa psicosfera do planeta, né? Mandando coisas positivas para que todo mundo possa sentir isso também. A questão da reencarnação, ela nos traz muitas respostas. Nós compreendemos questões nossas, da nossa vida, dos nossos entes queridos, questões coletivas. Então, se você ainda não estudou, se está nesse despertar espiritual para a espiritualidade, procure compreender uma fé universalista dentro da parte reencarnatória, porque a gente compreende, traz um consolo e respostas para perdas. E como a Claudete comentou ali, né, me veio a Cissa Guimarães, né, ela perdeu o filho, mas daí eu assistindo um programa dela que ela faz na TV Brasil, e falou só sobre o espiritismo dentro desse programa. E aí um dos convidados falou, né, você perdeu o filho. Aí ela disse, não, eu não perdi. Eu ganhei ele 18 anos. Eu tive ele 18 anos na minha vida. Então eu ganhei 18 anos com ele. E ele só está do outro lado. Então eu não perdi. Eu ganhei. Então que a gente possa ter essa compreensão, que é isso que a espiritualidade nos convida. A gente desperta o nosso espírito, desperta a nossa consciência para começar a olhar de um outro ponto de vista. A sociedade, a manada pode ir para um lado, mas a gente pode ir para um lado oposto, fazendo diferente, olhando para a nossa própria história. Com Bruna, certeza. são quase 9 horas. Antes Nossa, da... Passa rápido, quando o assunto é bom, passa rápido. Voa, voa. Antes da gente abrir o tarô, o baralho cigano, para as pessoas que não te conhecem ainda, para te falar um pouquinho sobre o teu trabalho, onde que você atende, quais técnicas que tu pode ajudar dentro desse despertar espiritual, da consciência, despertar da vida, para trazer paz para a nossa essência. ah, perfeito. Então, eu sou psicoterapeuta, né, terapeuta holística, então trabalho com várias ferramentas holísticas, mas eu hoje adotei um protocolo, né, que trabalho com a psicoterapia e dentro da psicoterapia eu vou utilizando recursos complementares, que são o Reiki, o baralho cigano terapêutico, a geobiologia espiritual e mais os recursos aí a nível bem espiritual, né, dentro dessa minha caminhada como médium, né, que já passei pelas iniciações de magia, tanto a magia divina como a magia antiga. E, enfim, é um trabalho bem extenso dentro dessas ciências, dentro dessas buscas. Eu tenho um espaço, o Sintonia Espaço de Expansão. Eu tenho, né, em sociedade com a Cibele, que é uma terapeuta muito querida, uma amiga querida, minha sócia. Então, a gente juntas, né, estamos tocando Sintonia, que fica em Porto Alegre, na zona sul de Porto Alegre, com atendimentos presenciais e também atendimentos online. E o Sintonia Espaço de Expansão também hoje nós iniciamos nessa semana
um grupo de estudos e desenvolvimento mediúnico, né? No formato presencial, a gente tá tentando fazer online, mas o online não tá ficando tão confortável assim para as pessoas, né? Mas presencial já está acontecendo esse grupo dentro de uma perspectiva de espiritualidade livre e consciente, então sem dogmas, sem crenças limitativas, para que cada um possa exercer a sua espiritualidade de uma forma muito leve, tocando a sua vida com equilíbrio e com tranquilidade. Então, para quem quiser, né, trocar uma ideia comigo, se interessa pelos atendimentos, pode me chamar através do Instagram, ali que é o @sintonia espaço de expansão, que todos vão ser muito bem-vindos. E o meu trabalho também ele é muito focado para mulheres, tá? Então, a mulherada aí que quiser passar por o seu processo de despertar espiritual, né, esse despertar da nova consciência, eu super convido a experimentar os atendimentos. É isso aí, o trabalho da Bruna é excelente. Né? Eu sou suspeito em falar, eu admiro muito ela como pessoa, como profissional. E a gente tem várias lives já gravadas aqui no Instagram e estão lá no meu canal no YouTube. Então, se você quiser assistir, né, alguma live, não quero procurar ali no Instagram, vai lá no meu canal no YouTube, Pietro Vignola, tem uma playlist com todas as lives minhas com a Bruna, e essa vai para o YouTube também, para você poder assistir e reassistir, compartilhar com seus amigos, para te ajudar a despertar cada vez mais para você se tornar a sua melhor versão. E, Bruna, virão outras lives, já fica o convite aqui para nós fazermos outras lives. E se quem está nos assistindo tiver sugestão de temas, de assuntos, manda para mim, manda para a Bruna, que vai ser um prazer para a gente poder fazer esse bate-papo, né? Para trazer um pouquinho de cada vez mais nós despertarmos a espiritualidade. Porque todos os dias nós estamos despertando. Todos os dias estudando, buscando ferramentas novas, expandindo a nossa consciência, porque a evolução ela não para. É todos os dias, hoje, amanhã e depois, todos os dias fazendo a diferença. E, Bruna, vamos para o baralho cigano e tarô, então? Vamos lá. Tô aqui com meu deck já. O pessoal que está nos assistindo ao vivo, quem está nos assistindo na gravação, mentaliza 1, 2 ou 3, já coloca aqui nos comentários. Já coloca 1, 2 ou 3, a Bruna vai tirar 3 cartas do baralho cigano, eu vou tirar 3 cartas do tarô, para uma orientação para a tua vida, para o teu despertar, para aquilo que você está precisando nesse momento. Então, vamos lá, o tarô, o baralho cigano. E, Bruna, o baralho cigano online também, as pessoas podem entrar em Sim, contato. com certeza. Inclusive, através de ti, Pietro, vieram clientes para o Baralho Cigano. Gratidão aí por essa rede que a gente forma, né? E gratidão também é recíproco, né? Eu também admiro bastante teu trabalho, então sou muito grata por essas pessoas maravilhosas que apareceram, se tornaram clientes queridas. Então eu acho que é isso aí, né? A gente entender que tem espaço para todo mundo e para todo mundo crescer. Exato, exato. O meu desejo é que cada esquina tenha um espaço terapêutico. É Eu verdade, desejo que tenha mais espaço terapêutico do que farmácia São João. com certeza. Então, vamos compartilhar, vamos compartilhar. O pessoal comentando, a Fábio comentando, a Claudete comentando. Carta número 1, carta número 2 e a carta número 3 do tarô. A Bruna vai tirar ali também. Já tirei aqui. Qual é a carta 1 do baralho cigano? Vamos lá. Olha, carta número 1, cigano. Todo mundo enxerga aí. Essa carta, já posso falar, Pietro? Pode falar. A energia dessa carta sempre é muito positiva, porque ela fala de chegadas, né? Ela fala daquilo que está perto, daquilo que se aproxima, dentro da energia masculina. Então, dentro do aspecto profissional, né, é bem provável que esteja se aproximando uma oportunidade
ou uma mudança, um crescimento, né, uma mudança de cargo, vinda essa proposta aí de um homem, tá? Então, essa energia masculina, ela ajuda, ela vai alavancar a tua profissão, a vinda de mais dinheiro, talvez alguém que vai te dar um auxílio, uma ajuda, né, nessa questão financeira. Dentro do âmbito dos relacionamentos afetivos, ela representa a chegada, né, de um homem aí para, né, para as mulheres que estão assistindo aí, que eu vi as meninas aí que estão assistindo a live. Então, ela representa a chegada, né, de um homem trazendo o novo, trazendo possibilidades, trazendo mais segurança. E ela, de um modo geral, também, ela é uma carta que representa a nossa energia masculina e o quanto que a gente precisa no momento atual, no momento presente, colocar em prática essa energia do masculino, que é a energia desse movimento, a energia de lidar com o dinheiro, a energia do empreender, a energia da ação, né? Enquanto a energia feminina é a energia do acolhimento, da reflexão, a energia masculina ela vai para ação, ela vai já agir, ela vai para o movimento, né? Se não deu certo desse jeito, modifica, faz de outro jeito. Se não deu certo, vai lá e faz de novo. Então, essa carta número 1, né, de um modo geral, aqui fazendo essa leitura, ela fala de chegada. Ela fala de chegada, ela fala de empoderamento dessa energia movimentadora, dessa força e principalmente de estar aterrado, de estar conectado com a energia da terra, com a energia que vai te manter, que vai te conectar com a abundância, com a prosperidade, né? Então, é uma carta que diz assim, ó, não tem tempo para ficar pensando muito, né? Tem que agir. Se colocar no papel de vítima, não vai adiantar. Aqui o negócio é movimentação. Então, para quem escolheu a número 1, né, é movimentar-se, dar o primeiro passo, vestir, né, essa personalidade assim de não, eu vou conseguir, eu vou lá, eu vou fazer, já estou fazendo, sem pensar muito e se abrir a essas possibilidades, porque coisas boas, elas chegam. Muito bom, conselho muito legal, muito importante, profundo do baralho cigano e a carta 1 do tarô. Olha quem está aqui, o ermitão. Carta do ermitão. O ermitão também, ele é um homem representando a sabedoria, representando mudanças. A nível profissional, ele fala em mudança de local de trabalho, mudança de cidade, questão de despertar espiritual, ele nos convida a olhar para dentro, olhar para as nossas emoções, olhar para o nosso espírito. A nível de relacionamento, ele diz que mudanças precisam acontecer para que coisas novas realmente se façam. Então ele te convida, assim, aquilo que o baralho te falou, a mudar, a dar um passo, a agir. Então, o ermitão, ele te diz, as respostas estão dentro de você, estão internas, e precisam ser dado passo para que você alcance, sim, o sucesso e a maestria. Então, o baralho cigano e o tarô, eles são irmãos dentro. Então, o baralho cigano, a carta 1, ermitão também te falando. Momento de olhar para dentro, mudanças e de dar o passo na direção do teu objetivo. Carta número 2 do baralho cigano. Olha, a carta número 2 é a criança. Ó, a criança. Então, para quem escolheu a carta número 2, a criança ela fala de nascimento, não só nascimento, né, de um bebê, né? Claro que existe essa possibilidade, né, quando a gente joga ali essa carta, ela tá em meio a outras cartas, vem a grande possibilidade, né, de uma gravidez, do nascimento de uma criança. Mas ela fala de nascimento em todos os aspectos. Ela fala de um empreendimento que pode estar nascendo, ela fala de uma relação que pode estar nascendo, e ela tem um aspecto negativo, né? Dependendo dessa carta, porque ela nos fala para nós estarmos mais atentos quanto às nossas imaturidades, os nossos comportamentos infantis
em determinadas situações. Então, é olhar a vida, né, com mais maturidade, mas sem esquecer também desse lado genuíno, né? A criança, ela é genuína e ela mantém a sua essência viva. Então, assim, para quem quer empreender, por exemplo, ou está fazendo uma transição de carreira, sempre agir com o teu coração, conectado ao teu coração. Se tu tentar fazer diferente disso, tentar fazer igual ao que a outra pessoa está fazendo, ou vou fazer isso aqui porque eu vou ganhar um pouco mais no início, os interesses forem outros, não vai dar certo. Então tu tem que fazer tudo muito voltado ao coração para que possa nascer algo bom, tá? E cuidar esses traços aí de imaturidade e infantilidade, tá? Cura da criança interna. Se tem pessoas que estão assistindo a live que tiveram uma infância muito dolorosa e que sentem que as vivências da infância foram desafiadoras e reverberam até hoje nas escolhas da vida adulta, então é o momento de olhar para esta criança interna. Quando se olha para essa criança interna, a gente permite que um novo nasça, e aqui é um grande convite a um nascimento, a um renascimento, a uma transformação. E criança cresce. Então, se tu quer crescer, esse é o melhor momento. Ó, que bonito. Renascimento, nascer, despertar. Quando a gente desperta, a gente está nascendo uma nova versão, para que a gente possa se tornar a melhor versão de nós mesmos. A carta 2 do tarô é a carta do Papa. O Papa te convidando a olhar para a espiritualidade e a buscar os equilíbrios. Então, equilibrar a matéria com o espiritual. Você não vai estar só na espiritualidade, você não vai estar só na matéria. Você vai estar equilibrando, buscando equilíbrio em todos os sentidos. Buscando o equilíbrio familiar, dentro dos relacionamentos, no trabalho. Então, o Papa, ele vem complementar a carta da criança, buscando o quê? O equilíbrio aqui, ó, da nossa alma, da nossa criança interna, para que a gente possa seguir o nosso caminho. É uma carta neutra, é uma carta do equilíbrio, que te convida a olhar para Deus e a olhar para a terra. O Deus do céu e a deusa da terra. Então, se conecte com os elementais, se conecte com a natureza, se conecte com as estrelas e com os planetas, para você perceber que você é uma pessoa importante para si mesma e também para toda a espiritualidade. Carta 3 do baralho. Carta 3, para quem escolheu a carta 3, temos aqui a âncora. Eu adoro essa carta. A âncora, para mim, ela fala, né, vamos começar pelo aspecto negativo dela, né, pra gente chegar no positivo e fechar com positividade, né? O aspecto negativo dela fala sobre insegurança, tá? Significa assim, tu precisa te ancorar, tu precisa buscar tua segurança, né, o teu equilíbrio com a terra, tá? Então lá, chakra básico, né, te conecta com a terra, para que as coisas elas comecem a fluir. Talvez seja só uma questão de insegurança, de medo, tá? Que não tá dando certo algum processo na tua vida. Mas falando da parte positiva, o aspecto positivo dessa carta, ela vem falar totalmente ao contrário, né? Ela vem falar sobre que coisas boas estão chegando. O que é a âncora? Ela fica lá ancorada no chão. Então, coisas que vêm chegam e ficam, se ancoram na tua vida. Então, se tá falando de um novo emprego, opa, é um emprego que vai te dar segurança. Se tá falando de um relacionamento, opa, coisa boa. É um relacionamento que vai te dar segurança emocional e tudo aquilo que tu deseja num relacionamento. Segurança, né? Então, ela fala de equilíbrio das emoções. Quando a gente ancora, a gente consegue equilibrar. É uma carta, eu que trabalho com a vertente da Umbanda, que ela vibra, né, com Mãe Iemanjá.
Então, ela fala também sobre essa proteção, né? Essa proteção vinda dessa energia das águas do mar, desse equilíbrio mental. Então, eu ancorei, opa, tô tendo mais clareza mental, tô recebendo equilíbrio, tô recebendo essa bênção, né? Eu digo esse axé de ter clareza para tudo aquilo que eu ainda não estava conseguindo enxergar. E agora eu vou ter, né, essa visão para entender o que estava acontecendo e vou me manter ancorada, vou me manter em segurança. Então, carta maravilhosa aí que fala de ancoramento de coisas positivas, mas se tu tá num momento de muito medo, tá te pedindo para superar, tá? Para ser esta superação. Muito bom, Mãe Iemanjá, ali, Odoiá, Mãe Iemanjá presente, nos abençoando, abrindo os caminhos, para que a gente se ancore na verdade, despertando a nossa consciência. E a carta 3 do tarô é a carta do cabo, caminhos abertos, liderança, expansão, mas essa carta, ela te mostra o quê? Você guia o teu próprio carro, você guia a tua vida. Iemanjá abre os caminhos, abre o mar, mas nós passamos por esse mar aberto através da carta do carro. Então é uma carta muito boa a nível financeiro, amoroso, a nível de trabalho, mas ela te diz, comece a guiar os teus passos. O que que você quer? O que que você gosta? O que que você não gosta? O que que você quer dar um basta? Comece a liderar a tua própria história. E essa carta te traz muitas coisas boas, caminhos abertos para você ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Então, 3 cartas muito boas do baralho cigano e 3 cartas boas do tarô. Demais. Muito bem. A gente se É, conversa. elas se conversam, se complementam. Bruna, gratidão por essa parceria, gratidão pela tua disponibilidade. Já fica o convite para as próximas lives, para a gente poder estar juntos aqui. E fica agora, né, as tuas palavras também para as pessoas que estão aqui, né, nos acompanhando, que receberam a orientação do tarô, do baralho cigano, né, dentro desse chamado espiritual. Gratidão, é só gratidão, assim, né, por essas pessoas. Eu acho que ao todo foram 5 pessoas, né, que estavam ali participando, e não importa o número, para quem já está dentro desse movimento de um despertar da nova consciência, a gente não quer números. Se a gente tiver que falar para uma pessoa, vai ser para uma pessoa que a gente vai falar. E a gente não vai se importar, né? Enfim, né? Porque a gente se limita muito pelas nossas inseguranças, né? De se expor. Então, total gratidão a essas pessoas que estão aqui, que vocês possam seguir um caminho de despertar, que vocês possam se acolher nesse momento, mas não perder nunca a fé, não perder a fé, não perder essa vontade de buscar também, que isso é muito importante. E estou disponível aí para quem quiser me procurar também. E te agradeço, Pietro, pelo convite. Muito obrigada. Fazia tempo que a gente não se falava, né? E a gente não foi no paranormal ainda, mas ainda vamos ir. Ainda vamos co-criar essa realidade e tá tudo certo. Então, agradeço demais. Desejo uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana para todo mundo. Gratidão. Em breve, vocês verão eu e a Bruna no Paranormal. Então, vamos copiar essa realidade, logo estaremos no Paranormal. Com as bênçãos de Ganesha. O Ganesha está ali atrás da Bruna. Ali atrás. O Ganesha está aqui, eu estou olhando aqui no altar de Ganesha. Om Gangana Patayana Maha. Ganesha abrindo caminhos para nós estarmos em breve no Paranormal. Mas como a Bruna comentou, tivemos 5 pessoas aqui, você que vai nos assistir na gravação, não é a quantidade, mas a tua permissão de você se permitir, né, estar aqui, ter nos ouvido, gratidão a quem nos acompanhou ao vivo, a quem vai nos acompanhar na gravação, e nós estamos aqui plantando sementes, sementes de nova terra, sementes de amor, e que essas sementes possam florescer, germinar dentro do teu coração, e você despertar cada vez mais a tua consciência para se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser. Eu vou colocar aqui embaixo do vídeo o perfil da Bruna, o Sintonia Espaço de Conexão, para você
seguir, para tu acompanhar o trabalho dela, chamar ela no direct, marcar os teus atendimentos e poder também despertar cada vez mais dentro da sua consciência. Quero dar boa noite para a Rai, que está aqui. Boa noite, seja bem-vinda. Bruna, gratidão mais uma vez. Gratidão a todos e nos vemos na próxima live. Nos vemos. Tchau, tchau. Uma boa noite.